Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a nossa segunda aula da disciplina Engenharia de Software. Dessa vez vamos focar no processo de desenvolvimento de software. Nessa aula vamos olhar as atividades que compõem o processo de desenvolvimento de software e também olhar como essas atividades se organizam, no que nós chamamos de ciclo de vida. Vamos agora para o planejamento dessa aula. Os objetivos dessa aula são abordar os tipos de software, entender o ciclo de vida de um software e apresentar os principais modelos de ciclo de vida de um software. Primeiramente, precisamos entender que existem vários tipos de software. Vamos analisar esses tipos nesse próximo slide. Existem várias classificações de software. Nossa intenção aqui não é estressar e apresentar todos, mas sim apresentar os principais tipos de software que nós construímos e tentar caracterizar um pouco como esses softwares são construídos. Uma primeira classificação é o que nós chamamos de sistemas de software. Esse tipo de software não representa um único sistema, mas um conjunto de sistemas que são construídos para servir outros sistemas. Nós vamos utilizar esses sistemas para compor outros sistemas. Então são softwares básicos, como compiladores e sistemas operacionais, que vão ser utilizados com base para execução e desenvolvimento de outros softwares. Outro tipo de software é os sistemas em tempo real, ou real-time. São aqueles sistemas que têm como requisito muito forte em ter que responder um tempo definido. Ou seja, se desenvolve um sistema em tempo real e determina que determinada tarefa deve ser realizada em menos de 2 segundos, essa tarefa tem que ser realizada em menos de 2 segundos. Muitas vezes temos outros sistemas, seja de software, seja de hardware, que dependem desse tempo de resposta. Ou seja, se você não estiver atendendo esse tempo que foram planejados, você pode estar colocando em perigo o funcionamento de outro sistema. Então, os sistemas em tempo real dependem dessas restrições de tempo de resposta. O terceiro tipo são os sistemas de informação. Esse é o tipo mais comum de software, que é mais desenvolvido. Infelizmente, também onde estão as maiores taxas de insucesso. Hoje, depois de mais de 50 anos falando de engenharia de software, ainda podemos dizer que a taxa de sucesso nesse tipo de sistemas ainda é muito baixa. Melhorou muito, mas ainda é muito baixa. Por isso é muito importante entendermos os processos que esses sistemas de informação são construídos. Outro tipo de sistemas são os de engenharia. Enquanto os sistemas de informação trabalham com grande quantidade de dados e com um processamento relativamente simples, os sistemas de engenharia normalmente são ao contrário. Você trabalha em um conjunto pequeno de dados, mas com algoritmos muito complexos. Temos também o tipo de sistemas distribuídos. Uma característica dos sistemas distribuídos é que eles são executados em ambiente de rede, ou seja, eles não são operados por um único computador, uma única unidade de processamento, mas por diversas. Outro tipo de sistemas são os sistemas embarcados. Esses sistemas são cada vez mais comuns. Por exemplo, hoje se estivermos dirigindo um carro, existem diversos sistemas controlando aquele carro. Um exemplo é o sistema de injeção eletrônica. Esse é um tipo de sistema embarcado, ou chamado sistema embutido. A grande característica dele é que ele não está rodando em um computador convencional, como esse que estamos utilizando aqui, mas ele está rodando em um computador especializado, no caso um computador que está dentro do sistema de injeção eletrônica. A grande característica dele é que ele está em ambiente diferente de um computador tradicional. Isso traz certas restrições, por exemplo, a quantidade de memória desse computador é menor que a capacidade de processamento também pode ser menor. Com essas características, a construção de sistemas embarcados tem suas diferenças. Outro tipo de sistemas são os sistemas para computadores pessoais. Já estamos deixando de lado aquela ideia do sistema sendo utilizado dentro da empresa. Apesar que alguns desses sistemas, como processadores de texto e planilhas eletrônicas, são utilizados. Pensando aqui que nosso público agora é outro, nosso público é maior, estamos nas casas das pessoas. Não vamos ter uma maneira de dar um treinamento. Então a nossa preocupação é maior com a interface com o usuário. A usabilidade tem que ser ainda maior do que aquela que estamos tendo quando estamos construindo sistemas de informação. Lembrando, precisamos levar em consideração que os computadores pessoais podem ter uma capacidade de memória de processamento, de memória e de processamento menor do que das indústrias. Recursos mais limitados em si. Então temos que levar isso em consideração na hora que formos construir sistemas para computadores pessoais. Ótimo! Agora vimos quais são os principais tipos de software, vamos voltar nossa atenção para o ciclo de vida. Vamos analisar e entender isso agora nesse próximo slide.
Bem, o ciclo de vida de software é um conjunto de etapas que devem ser realizadas no momento que nós temos interesse de construir um software. Não é simplesmente achar que entendeu os requisitos do cliente e sair codificando. Precisamos passar uma série de atividades, de etapas que vão no final gerar um sistema de software. O ciclo de vida não é uma organização dessas etapas. Ela nos diz qual é a ordem que elas devem ser executadas, quais as dependências entre elas. Ela vai nos dizer que ordem as tarefas podem ser executadas para chegarmos lá no final, termos o nosso software. Além disso, precisamos entender que um ciclo de vida de software, que cada etapa que nós terminamos, precisamos ter uma maneira de saber se efetivamente foi concluída aquela etapa. Então é necessário ter critérios de encerramento. Em geral, uma fase termina quando entregamos um produto, que pode ser um produto lá no final do processo. Ou como nós vamos ver adiante, se nós tivermos adotado uma estratégia mais incremental, nós vamos entregar partes do produto ao final e ao longo do processo. E também documentos intermediários, que nós chamamos de artefatos de software, que vão ser utilizados numa próxima etapa ou nas próximas etapas, para dar continuidade ao desenvolvimento. Todas as características são definidas no modelo de ciclo de vida. O ciclo de desenvolvimento de software normalmente tem grandes etapas. Essas etapas são divididas em etapas menores, que por sua vez são divididas por etapas menores, até chegar nas atividades que vão ser realizadas pela equipe de desenvolvimento. Nesse próximo slide, vamos analisar as principais etapas do ciclo de vida do desenvolvimento de software. A primeira grande etapa no processo de desenvolvimento de software se refere à definição. Nessa fase, nós vamos tentar identificar que tipo de problema, qual é o problema que nós vamos resolver desenvolvendo esse software. Essa etapa envolve planejamento e análise de requisitos, que o sistema vai precisar implementar em uma especificação, que é uma espécie de redação, descrever se esses requisitos foram identificados durante a análise. Então, nesse momento, estamos compreendendo qual é o contexto em volta do nosso software, o que ele vai tentar resolver, para depois partirmos para a próxima etapa, que é a etapa de desenvolvimento. Nessa etapa, nós vamos estar buscando uma solução computacional para aquele problema específico, que especificamos na etapa anterior. Então, nós no desenvolvimento, nós vamos fazer o projeto de sistema, que significa você trazer aquela especificação que você redigiu para colocar no ambiente computacional. Nesse momento, você vai preocupar com coisas que você não se preocupou quando estava na fase de especificação. Nesse momento, vamos ter que nos preocupar com o armazenamento, porque os dados não são armazenados de graça. Vamos ter que nos preocupar com a interface com o usuário, ou seja, a maneira que o usuário vai interagir com o sistema. Vamos ter que nos preocupar com o desempenho, consumo de memória e uma série de outros requisitos que dependem exclusivamente do ambiente computacional, que não tem nada a ver com os problemas que estavam em volta dele. Além disso, vamos nos preocupar com a implementação, onde nós vamos redigir o código e também precisamos nos preocupar com a fase de testes. Nós vamos testar se tudo aquilo que foi desenvolvido está compatível com aquela especificação. Também vamos testar se aquela especificação anterior está compatível com as demandas do usuário. Depois da fase de desenvolvimento, nós temos a fase da implantação. A implantação é onde nós vamos tirar o sistema que está no ambiente de desenvolvimento e levar para o ambiente de produção, onde ele efetivamente ele vai ser utilizado pelos seus usuários. Tornar aquilo que foi desenvolvido, que antes era um projeto, na realidade. Tornar aquele projeto útil para quem mostrou as demandas para ele. Feita a implantação, esse sistema começa a ser utilizado. Ele tem que ser mantido, ou seja, os erros que só foram encontrados depois que ele entrou em operação têm que ser corrigidos. Eventualmente, o usuário vai pedir novas funcionalidades para que o software continue útil. E também o usuário vai pedir melhorias de novos recursos. Também tem que ser acrescentado na manutenção. Nós estamos preocupados em que o sistema continue sendo útil. Então, essas grandes fases do ciclo de vida do desenvolvimento de software, vai de volta, eita, valeu. Então, essas grandes fases do ciclo de vida do desenvolvimento de software, a nossa preocupação agora é entender melhor essas etapas menores, planejamento, análise de requisitos e a especificação do sistema, enfim, essa divisão menor das grandes etapas. Mas antes disso, nesse próximo slide, vamos entender o que é o processamento de desenvolvimento define, o que o processamento de desenvolvimento define.
É o processo de desenvolvimento de software que vai nos dizer como essas etapas são organizadas. Normalmente, o processo de desenvolvimento de software, ele define um ciclo de vida, que são as ordens entre essas etapas. Também define os métodos que vão ser utilizados durante esse desenvolvimento de software. As ferramentas que vão nos dar apoio a esse desenvolvimento e também define os papéis das pessoas. Eu tenho várias pessoas trabalhando nesse projeto. Cada uma delas normalmente está fazendo um papel diferente. Então eu tenho três pessoas que vão ser analistas, tenho 5 pessoas que são os projetistas, tenho um cara que é o arquiteto, tenho 10 pessoas trabalhando como programadores, cada um tem o seu papel dentro desse processo. Tudo bem? Entenderam o que o processo, o momento define? Espero que sim, e qualquer dúvida, por favor, entre em contato lá pelo nosso fórum. Agora, nesse próximo slide, vamos analisar 5 grandes atividades do momento de software. Peço que preste atenção, é muito importante. Bora ver essas atividades? O processo é dividido em geral em 5 grandes atividades: análise de requisitos, projeto, codificação, testes e manutenção. Na análise de requisitos, nós estamos preocupados em entender o problema que o software vai tentar resolver. Ou seja, esquecemos as restrições do computador. Não devemos nos preocupar com a existência do computador quando estivermos fazendo análise. Nossa cabeça tem que estar na identificação do problema. Ou seja, quero entender para que o software vai servir, quem vai se beneficiar dele, para que funções vai ser utilizado. Quero entender o problema do qual o software vai resolver. Na etapa seguinte no projeto, aí nós estamos com o maior entendimento que o sistema vai fazer. Nós vamos nos preocupar no como o software vai resolver o problema. Ou seja, agora já entendemos o que precisa ser feito, vamos ter que propor uma solução para ele. Normalmente essa solução envolve o uso do computador, e o uso do computador vai nos trazer restrições de natureza computacional. No momento que estamos na etapa do projeto, nós vamos observar como a solução computacional vai ser construída para dar acesso àquelas funcionalidades que levantamos como necessárias durante a fase de análise de requisitos. Mas ainda é um entendimento, ainda não estamos escrevendo o código nesse projeto, só estamos definindo como vão resolver esses problemas de natureza computacional. Na próxima etapa, que é a codificação, aí sim, nós vamos escrever o código para esse sistema. Vamos nos preocupar que código que vai resolver esse problema. Na etapa seguinte são os testes. Nós vamos testar esse código, ou seja, nós vamos executar esses sistemas, vamos rodar esse sistema em um ambiente simulado ao ambiente do usuário e ver como ele responde ao conjunto de entradas esperada e também ao conjunto de entradas não esperadas. E vamos ver o conjunto de respostas se são iguais àquela que esperamos que ela gerasse de acordo com a nossa especificação. Finalmente, tendo testado o sistema, tendo imposto em operação, nós vamos para a atividade chamada manutenção. A manutenção é onde nós vamos fazer essas melhorias contínuas, onde nós vamos corrigir eventuais erros que escaparam no processo de testes e que chegaram até o cliente. Também, como normalmente o usuário vai pedir mudança, nós temos que implementar essas mudanças. Essas são as 5 grandes atividades de qualquer ciclo de desenvolvimento de software. Qualquer processo de desenvolvimento de software vai passar por essas atividades. Agora, nesses próximos slides, vamos passar por cada uma dessas atividades para garantir esse entendimento que é extremamente importante para a nossa disciplina. Resumindo, então, na análise de requisito, nós estamos buscando identificar quais as funções que o sistema deve prover para o usuário e quem são esses usuários, sem nos preocuparmos no ambiente computacional em que o sistema vai rodar, sem nos preocuparmos com as restrições desse ambiente. O que nós queremos é criar um modelo, uma especificação do sistema, para que depois os desenvolvedores possam trabalhar em cima dessa especificação. Se não fizermos a análise, vamos correr o risco de fazer o que está na cabeça do desenvolvedor. Então fazemos a análise para entender, formalizar as demandas dos clientes, para que depois os desenvolvedores possam trabalhar em cima dessas especificações, sem ter que ir diretamente aos clientes. No projeto, estamos transformando uma especificação que foi feita em um mundo ideal, ou seja, em um mundo que a memória é infinita, que o tempo de processamento tende a 0, para um ambiente computacional, que essas coisas não são bem assim. Ou seja, nós precisamos nos preocupar com o consumo de memória, com o desempenho, precisamos nos preocupar com a interface com o usuário, poder de armazenamento, uma série de outros aspectos que envolvem a figura do computador.
O projeto normalmente pode se dividir em duas grandes etapas. O projeto arquitetural, é onde nós vamos tomar as grandes decisões de como o sistema vai ser desenvolvido, e o projeto detalhado, como o próprio nome já diz, vamos detalhar mais o projeto. A codificação é quando você está preocupado em escrever o código do sistema. Naturalmente, você toma uma série de decisões nas fases anteriores. Eu não posso chegar em codificação e ignorar aquelas decisões. Então a codificação está restrita à decisão do projeto, aquilo que foi considerado antes. Agora vamos escrever um código que respeite ao projeto. Nos testes, vamos pegar aquele código que foi escrito, executar e comparar com o meu projeto, comparar com as minhas especificações. Eu tenho dois tipos de teste. Um é chamado de teste de caixa branca, é onde eu vou testar o interior do código, e os testes de caixa preta, que eu trato o problema com uma caixa preta. Eu não consigo ver o interior dela, não consigo ver a forma como esse código está estruturado. Nesse sentido, eu vou partir para a validação dos requisitos do sistema, o que o usuário quer. Na implantação, nós vamos preparar os dados, converter os dados, treinar o usuário, preparar um ambiente computacional. Ou seja, nós vamos organizar a casa, tanto no ponto de vista de hardware, dos equipamentos do usuário, as conexões que existem nesses equipamentos, converter dados que existem em outros sistemas para esse novo sistema e desenvolver os manuais e também treinar os usuários. E temos a manutenção, que é o processo no qual os desenvolvedores vão fazer alterações no sistema ou corrigir problemas que foram só detectados quando o sistema entrou em operação. Nós temos 4 grandes tipos de manutenção. A primeira delas é a manutenção corretiva. Essa é a mais comum, é aquela que os desenvolvedores vão corrigir problemas que só foram encontrados depois que o usuário começou a utilizar o sistema. Outro tipo de manutenção são as adaptativas. No momento que o usuário começou a utilizar o sistema, ou depois de algum tempo que está em operação, o usuário resolveu trocar alguma parte do hardware, ou o surgimento de uma nova lei que vai influenciar na saída do sistema. Então você tem que alterar o sistema para que ele se adapte àquele novo contexto, àquele novo ambiente que ele vai executar. Outro tipo de manutenção é a manutenção evolutiva. Você não vai estar corrigindo erros, mas você vai estar acrescentando novas funcionalidades para a nova realidade do cliente. Por exemplo, o cliente aumentou o segmento, trabalhava só com vendas e peças de computadores e agora vai passar a trabalhar também com a manutenção. Finalmente, a manutenção preventiva, que é um conjunto de mudanças no sistema que tem como objetivo preparar o sistema para outras mudanças que vão sofrer no futuro. Nesse momento, não estamos corrigindo erros ou criando uma nova função, nós estamos alterando o sistema para que ele fique mais preparado para uma nova mudança, ou um conjunto de mudanças que imaginamos que ele vai enfrentar no futuro. Outro processo de desenvolvimento de software é a avaliação da qualidade. Embora ela não foi mencionada anteriormente, existem diversas atividades do controle de qualidade para avaliar todas as etapas no processo de desenvolvimento de software. Nesse próximo slide, vamos ver com mais detalhes sobre a avaliação da qualidade. O objetivo da atividade de avaliação da qualidade é fazer com que os problemas, os erros do software, sejam encontrados enquanto antes no processo de desenvolvimento. Quanto mais cedo você detecta o erro no desenvolvimento do sistema, mais barato vai ser corrigir esse erro. Se você deixar de encontrar o erro e só encontrar quando o sistema estiver já operando com o cliente, ele vai custar muito mais caro. Naturalmente, algum erro pode passar e ser encontrado só mais tarde, mas quanto mais atividade de controle de qualidade ou avaliação de qualidade, menos provável que esses problemas ocorram em um volume maior no futuro. Então existem várias atividades no controle de qualidade. Uma delas é o uso de um processo bem definido, bem conhecido pela equipe. Padronizar tudo que se desenvolve ao longo do processo de desenvolvimento de software. Controlar essas alterações que o software está sofrendo. Isso são ações que vão ajudar a encontrar erros mais rapidamente. Voltando então aos modelos de ciclo de vida, que é o tema principal dessa aula, agora que já vimos diversos tipos de software, vimos o que é modelo de ciclo de vida e quais são as grandes etapas que são executadas, falta nós vermos como essas atividades são organizadas entre si. Para fazer o desenvolvimento de software existem vários modelos, várias formas de organizar essas atividades, essas etapas. Vamos ver as principais maneiras desses próximos slides. Os principais modelos, que são as formas que essas etapas são organizadas, são ciclo de vida cascata, o ciclo de vida incremental e o ciclo de vida espiral.
Primeiro modelo de ciclo de vida, o mais conhecido, é o chamado modelo em cascata. O modelo em cascata tem como principal característica esses degrauzinhos das atividades. Primeiro você faz uma atividade, quando ela termina, você faz a outra atividade, quando ela termina, você faz a outra, e assim sucessivamente, até que você tenha feito todas essas atividades. Então no modelo em cascata, nós vamos fazer toda a análise do sistema. Quando ela estiver terminada, fazemos todo o projeto. Quando ele estiver terminado, eu faço toda a codificação e assim por diante. Esse modelo ele foi criado lá na década de 70. Ele foi a primeira resposta da comunidade de pesquisa da engenharia de software sobre a melhor forma de desenvolver sistemas. Esse modelo ele tem como característica principal de esperar uma etapa anterior termine para começar a outra. O resultado de cada etapa é utilizado na etapa seguinte. Esse processo também tem outra característica muito forte, é ser guiado por documentos. Esse processo foi criado da forma que cada etapa gera um conjunto de documentos. Nós precisamos desses documentos para ser usado na próxima etapa. Esse é o ciclo de vida mais conhecido dentro da engenharia de software. Ele também é conhecido como ciclo de vida clássico. Mas ele tem alguns problemas. Embora seja um modelo bastante conhecido e até simples, o primeiro grande problema dele é essa dificuldade de manter essa serialização, essa sequência tão rígida das atividades. Pensa o seguinte, nós estamos fazendo a análise de requisitos, terminamos a análise e começamos o projeto. No momento que você está fazendo o projeto, o usuário pode voltar para a mesa de trabalho dele, pensar e depois, 2 dias depois, quando você já está fazendo o projeto, ele entra em sua sala e fala, lembra aquele requisito que eu te falei? Então, não é bem assim, tem um caso que o sistema tem que comportar assim, assado. O que acontece nesse momento? Você já está na atividade seguinte, já está no projeto. Você tem que voltar para a análise, terminar novamente a análise e ver se isso provocou algum impacto em seu projeto. Se você pensar que durante os testes o usuário ainda pode fazer essa mesma cena, aparecer na sua sala do mesmo jeito, você vai ter um percurso assim muito grande para colocar aquele novo requisito. Então é muito difícil manter essa ordem restrita de terminar uma atividade e só depois partir para a próxima. Na prática, raramente acaba uma etapa, pois o usuário, como nós vamos falar quando trabalharmos com requisitos de software, raramente ele sabe o que ele precisa ser feito no sistema logo no início. Ele vai aprendendo isso com os próprios desenvolvedores no decorrer do processo de criação do software. Outro problema nesse ciclo de vida é que o cliente só vai ter uma versão do sistema lá no final do processo. Então, entre você analisar os requisitos e implantar o sistema, demora muito tempo. E essa demora faz com que os novos requisitos surjam, criar aquela ansiedade ao usuário, né, para ver o sistema o mais rápido possível. Isso muitas vezes é com uma complicação no processo de desenvolvimento de software. Então, uma solução para esses problemas é uma expansão, uma alteração desse modelo. O modelo cascata continua sendo utilizado nos outros modelos. Podemos dizer que ele é a base dos outros ciclos de vida de software. Um desses modelos, que deu uma reorganizada no modelo cascata, tentando amenizar esses problemas, foi o modelo chamado incremental. Nós vamos analisar esse modelo agora nesse próximo slide. A primeira grande inovação com relação ao ciclo de vida cascata, ou clássico, foram os ciclos de vida incrementais. O ciclo de vida incremental está em volta do conceito de protótipo. O protótipo ele é uma versão simplificada de um produto de software. Normalmente é criado para testar o entendimento dos desenvolvedores sobre aquelas demandas do usuário. Então nós construímos o protótipo para entender melhor e verificar o nosso entendimento dos requisitos do sistema. O protótipo funciona como um meio de comunicação, como se fosse um tradutor entre as demandas do usuário e as restrições do desenvolvedor que tem que atender. Existem várias maneiras de se pensar no modelo incremental. Uma delas, é o mais clássico desse tipo de ciclo de vida, é que você faça as mesmas etapas do processo do modelo cascata, mas ao invés de você fazer toda a análise do sistema e depois partir para todo o projeto, você pega os principais requisitos, digamos 20% tendo analisado essas principais funcionalidades, você parte para a criação do projeto. Então o projeto como um todo, mas o projeto que considera aquelas funcionalidades. Depois disso, codifica, testa e gera a primeira versão para o usuário. Se o usuário usar essa versão, entender o funcionamento, confirmar que essa versão atende às necessidades dele, você vai para o outro ciclo, que você vai analisar mais 10 ou 20% do sistema. E vai projetar esse pedaço, codificar, testar e novamente submeter a avaliação do usuário.
Ou seja, ao invés de você executar apenas uma grande cascata, apenas uma vez, você vai executar várias cascatinhas em sequência, até ter o produto todo feito, desenvolvido e avaliado pelo usuário. A grande vantagem desse modelo é que se você faz um pouco da análise e percebeu que está completamente errado daquilo que o usuário realmente precisa, você investiu apenas pouco tempo. Assim você consegue ter um feedback do cliente, uma avaliação do cliente muito mais rápida do que o modelo cascata. Existem vários tipos de desenvolvimento incremental. Nós vamos ver os 3 principais nesses próximos slides. O ciclo incremental evolutivo é que cada novo protótipo é um adendo, é um acréscimo sobre o protótipo anterior. O tipo descartável é cada vez que você desenvolve um protótipo, afinal, após a avaliação do usuário, você joga fora esse protótipo e parte para uma construção do sistema totalmente novo. E a prototipagem operacional é onde você trabalha com 2 equipes, uma só prototipando e a outra desenvolvendo o sistema propriamente dito. Vamos analisar agora detalhes de cada um desses 3 tipos. O ciclo de vida evolutivo, ao se desenvolver um protótipo, você coloca toda a engenharia de software, toda a avaliação de qualidade, todos os critérios de um bom desenvolvimento de software em cada passo que você dá no ciclo de vida evolutivo. Ou seja, ao ter uma versão do protótipo, aquela versão é de qualidade. Todas as restrições de qualidade são colocadas naquela versão. Embora ela seja uma versão parcial do sistema, ou seja, ela só tem uma parte, um percentual das funções que o sistema como um todo deveria ter, a grande vantagem é que no momento que aquele pedaço estiver implementado, já está implementado em definitivo. Você tem todas as funcionalidades daquele ciclo prontas, como elas estariam na versão final. O que você vai fazer nas próximas etapas do ciclo de vida incremental é adicionar funcionalidade. Então é como montar um quebra-cabeça. No momento que você junta 4, 5 peças, aquelas peças estão montadas em definitivo. No ciclo de vida incremental descartável, você tem outra abordagem. Normalmente o que você faz no ciclo de vida descartável é construir um protótipo muito rapidamente, com erros, com tela simples, sem uma preocupação da qualidade na construção desse protótipo, mas visando principalmente ter uma resposta rápida do cliente. Se você desenvolver um protótipo com todos os critérios de qualidade do software, esse desenvolvimento leva muito mais tempo do que fazer um protótipo rapidamente, mas que serve para o usuário brincar um pouquinho, mesmo que dê erro, enquanto ele está brincando, porque nas operações que ele funcionar, ele vai trazer um entendimento maior das demandas do usuário e vai trazer um entendimento maior para o desenvolvedor. Então os desenvolvedores que utilizam esse modelo incremental descartável, eles utilizam esses protótipos rápidos e ao ganhar conhecimento sobre o que o usuário efetivamente precisa, eles desenvolvem aí sim uma versão final, com todos os recursos de qualidade, todas as demandas de qualidade que são efetivamente necessárias. A grande característica aqui é que o protótipo, depois de construído, avaliado, ele é jogado fora. A grande dificuldade aqui é que o usuário, depois que ele viu o sistema funcionar, ele tende a querer ficar com aquele sistema, tende a querer continuar usando aquele sistema e muitas vezes isso não é possível, porque o desenvolvimento tem que continuar e eventualmente vai mudar a forma que algumas daquelas partes foram construídas. Então, normalmente, se o usuário começar a utilizar uma versão prematura do sistema, vai ter novas tarefas, novos recursos para migrar os dados do usuário que está utilizando aquela versão. Então o analista tem que saber administrar essa ansiedade do usuário, considerando o ciclo de desenvolvimento de qualidade que está acontecendo. A prototipagem operacional é muito parecida com a prototipagem descartável. A grande diferença dela é que existe 2 equipes, uma trabalhando em um ciclo de trabalho normal para desenvolver o produto com qualidade e a outra equipe composta por uma ou 2 pessoas que ficam residentes no cliente. O grande objetivo dessa equipe isolada, que está dentro da empresa do cliente, é fazer os protótipos rapidamente e ganhar um entendimento do que precisa ser desenvolvido para passar os requisitos para a equipe que está desenvolvendo o software oficial. Acredito que todos tenham compreendido os tipos de ciclo de vida incremental. Espero que sim. E caso não, por favor, mais uma vez, reforço, poste suas dúvidas no fórum, tudo bem? Agora vamos entender um próximo ciclo de vida de software, chamado espiral. O ciclo de vida espiral, ele é o que nós chamamos de metamodelo. Ele não é um modelo de ciclo de vida por si só. Ele é uma organização onde pode entrar qualquer outro ciclo de vida, onde normalmente entra o ciclo de vida incremental e o clássico. O desenho do ciclo de vida espiral é esse que vocês estão vendo aí no slide.
Ele funciona como uma espiral, propriamente dita, em que você tem 4 grandes etapas. Uma etapa de planejamento, onde você prepara o desenvolvimento do seu sistema, fazendo uma análise de requisitos. A outra etapa de análise de riscos, onde você analisa se vale a pena esse desenvolvimento. Outra etapa de engenharia, é onde entra a implementação e testes, e depois você parte para a etapa de avaliação do cliente. Ele aprovando, você faz o próximo incremento. A ideia do ciclo de vida espiral é que ele vai ficar nessa espiral, convergindo para um ponto central, até que o sistema ficar totalmente pronto. O grande negócio no modelo espiral é que ele organiza a forma que o modelo incremental é aplicado, colocando essas etapas de planejamento e avaliação do cliente, que não estava prevista no modelo incremental. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula, nossa segunda aula. Espero que tenham gostado e compreendido. Muito obrigado. Agora vamos fazer uma atividade. Tudo de bom para vocês, bons estudos.